Olá, amigos! Hoje faremos o nosso penúltimo episódio, o episódio 13, e que corresponde aos cantos 21 e 22. Hoje é o dia em que Odisseu se revelará aos pretendentes. Vamos lá! Quando o canto 21 começa, a deusa Palas Atena inspira em Penélope o desejo de propor finalmente a competição entre os pretendentes. Penélope levanta-se, pega uma bela chave de bronze com o cabo em marfim, chama a companhia de 2 servas e vai até a sala do tesouro do palácio de Odisseu. Lá chegando, ela encontra o antigo arco do marido e a aljava com as suas setas. E Penélope pega esse arco, senta e chora muito sobre ele, porque ela sabe que é o dia em que ela terá finalmente de escolher um outro marido. E o poeta comenta que esse arco Odisseu ganhara de Ifito, que por sua vez o herdara do pai Eurito. E esse arco era muito estimado por Odisseu, então ele nunca havia saído de Ítaca. O herói o usava em lembrança do amigo apenas em sua pátria. E ali ele o deixara quando foi para Troia. Quando Penélope se recompõe do choro, ela vai até a sala de banquete e fala aos pretendentes. Começa chamando-os de orgulhosos pretendentes, que escolheram aquela casa para beberem e comerem sem fim, e que não encontraram outra desculpa melhor para tal ação vil do que desejar a mão dela em casamento. E que então, portanto, esse dia havia chegado. Ela propõe a seguinte prova: 12 machadinhos serão colocados de forma alinhada e aquele que conseguir armar o arco de Odisseu e atirar uma seta, fazendo-a passar pelos 12 buracos, o que desempenhar melhor esta prova, ganharia a sua mão em casamento. E ela diz que sairá de sua casa e que a recordará sempre, até mesmo nos sonhos. Pede para o porqueiro Eumeu que leve até os pretendentes o arco e as setas do marido. Eumeu faz isso com os olhos cheios de lágrima, e também Filétio sente a mesma comoção, e ambos são severamente repreendidos por Antino. Mas, gente, o próprio Antino reconhece que a prova que eles terão pela frente não é nada simples, porque nunca existiu um homem com a habilidade e as qualidades de Odisseu, que ele mesmo, quando criança, teve oportunidade de percebê-las e jamais se esqueceu. Nesse momento, Telêmaco diz que ele também quer testar o arco paterno, porque, no caso dele conseguir, ele terá isso como força a seu favor para continuar a herança paterna. Ele se mostrará preparado para substituir o pai e na ausência da mãe. Ele pega o arco e tenta por 3 vezes armá-lo e não consegue. Mas o poeta comenta que na 4ª ele conseguiria. Só que Odisseu olha para ele, faz um sinal com a sobrancelha e ele desiste e diz aos pretendentes: acho que ainda sou muito jovem e não tenho a força suficiente para essa façanha.
Mas vocês, que são muito mais fortes, agora chegou a vez de serem testados. O primeiro pretendente a testar o arco chama-se Líodes. Ele tenta e não consegue nem mexer no arco. E aí ele tem uma espécie de premonição. Ele diz que aquele arco causará muitas mortes. Os outros pretendentes ficam irritados com ele e diz que se ele não tem condições para fazer tal prova, que deixe que os outros a façam. E nisso, Eumeu e Filétio, os dois serviçais ultra fiéis a Odisseu, se retiram do salão. E Odisseu vai atrás dos dois e se revela. Diz que ele, na verdade, é Odisseu e, para provar, mostra a cicatriz que ele tem na perna. Eles muito se emocionam, se abraçam e aí Odisseu pergunta se pode contar com a ajuda deles. E é claro que eles respondem afirmativamente. Então Odisseu diz para Eumeu: você trará até mim o arco e depois irá falar com Euricleia e dizer que ela e as demais servas devem ficar em seus aposentos e trancar a porta e não terem nenhuma reação, mesmo se ouvirem gritos e coisas estranhas acontecendo no salão. E você, Filétio, deve trancar todos os portões do palácio. Agora vamos retornar à sala de banquetes. Eu primeiro e vocês depois, para que ninguém desconfie. E assim é feito. Enquanto isso, Antino pede para Melanto. Vocês se lembram que Melanto é aquele outro serviçal de Odisseu, porém que o traía e que estava do lado dos pretendentes. Antino pede que ele traga sebo, porque eles vão tentar amaciar o arco, esquentando-o. E assim é feito. Muito bem, tenta Antino, tenta Eurímaco e nada. O arco nem sequer se mexe na mão dos pretendentes. Aí Antino fala assim: olha, gente, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa prova para amanhã. Né? Hoje vamos continuar bebendo e comendo e celebrando. E amanhã a gente retoma esse tema. Nesse momento, Odisseu pede para também tentar. Nossa, isso causa uma comoção entre os pretendentes. Eles ficam muito revoltados com a ousadia do mendigo. Mas Penélope interfere por ele e diz que é para deixá-los, que era para eles deixarem ele tentar. Porque jamais, ela tem certeza que jamais passaria pela cabeça do estrangeiro desposá-la, mesmo que ele conseguisse realizar a prova. E diz mais, que caso ele, ajudado por Apolo, conseguisse, ela lhe daria roupas, vestimentas, uma lança e transporte para que ele pudesse ir para o lugar que ele quisesse. Mesmo assim, os pretendentes, claro que não querem. E Eurímaco ainda justifica. Como ficariam eles se eles não conseguiram, né, retesar o arco de Odisseu e um pedinte conseguisse? Como é que a reputação deles chegaria até os aqueus? Diriam os aqueus, imagina Eurímaco, olha como eram vis os homens que pretendiam a mão da mulher de um excelente homem. Eles foram superados por um mendigo. Aí Penélope responde: não adianta, porque a atitude de vocês é vil de qualquer modo. Não existe nenhuma nobreza em tomar conta de um bem que não é seu, que não te pertence, de lapidar o bem alheio. E tem mais, não fica bem vocês impedirem que um hóspede de Telêmaco seja privado de um desejo que ele demonstrou. Nesse momento, Telêmaco tem uma atitude inusitada. Ele fala com muita veemência, eu diria até que ele grita, que isso é uma prerrogativa dele, decidir quem pode e quem não pode
participar da prova e que ele autoriza, sim, que o mendigo participe da prova. E pede para que Eumeu leve até Odisseu o arco. E diz para a mãe: agora suba até seus aposentos e cuide dos seus afazeres. E Penélope, assim um pouco surpresa, concorda e obedece. Por fim, o arco é entregue pelo porqueiro para Odisseu. Em seguida, o porqueiro, obedecendo às ordens do amo, vai falar com Euricleia e dizer a ela que fique trancada com as servas, enquanto Filétio vai trancar os portões do palácio. Odisseu pega o arco e dá algumas voltas em torno dele, observa. Enquanto isso, os pretendentes se divertem e assim, satirizam esse ato de Odisseu. Será que ele é um construtor de arco? Por que ele está estudando tanto esse arco? Até que Odisseu pega o arco, com a maior facilidade consegue armá-lo, pega uma seta e na primeira consegue fazê-la passar pelos 12 buracos. E todos ficam absurdamente espantados com esse fato. Odisseu volta-se para Telêmaco e comenta: viste, Telêmaco, que não te envergonha o hóspede que você recebera, mas agora está na hora do banquete, que será seguido por cantos e danças. Dá um olhar para Telêmaco, um sinal, e Telêmaco se posta junto dele, segurando a lança e o escudo. E nesse momento, gente, termina o canto 21. E o canto 22 começa com Odisseu dando literalmente um salto em direção à soleira da porta, acompanhado do seu arco e da aljava. Quando ali ele chega, ele joga todas as setas no chão. E aí é que a coisa vai começar a ficar difícil para os pretendentes. Diz Odisseu que agora, se Apolo lhe for favorável, ele vai atingir um outro alvo. E ele mira Antino. E Antino, muito despreocupadamente, conta o poeta, levava até a boca uma linda e rica ornada taça de ouro, contendo vinho, claro. E é neste momento que a flecha de Odisseu o atinge. E nem passava, comenta o poeta, na cabeça de Antino que a morte estava tão próxima. E assim ele morre. Acontece uma comoção no salão, mas os pretendentes até então pensam que foi sem querer, que foi um ato inapropriado, desavisado, mas que foi sem querer. E ameaçam Odisseu veementemente. Diz a ele que ele acabara de matar o melhor dos habitantes de Ítaca e que agora o destino dele seria muito funesto e que o corpo dele seria exposto aos abutres. Neste momento, Odisseu se revela, diz quem é. E Eurímaco, vejam só, nós temos falado muito desses dois pretendentes, são os principais. Antino, o primeiro a morrer, eu acho que era o pior deles, né, no sentido de arrogância e de desafiar Odisseu, e o segundo, Eurímaco. Ele, vejam a atitude dele. Quando ele percebe que se trata de Odisseu, ele diz: olha, Odisseu, a culpa é toda de Antino. Inclusive, eu aproveito para comentar que Antino preparava a morte de Telêmaco. Mas agora ele já foi morto e nós podemos resolver essa situação. Proponho que todos nós aqui presentes, nós te restituiremos tudo que nós comemos, bebemos, todos os bens do palácio que nós dilapidamos. E nós entregaremos a você uma quantidade imensa de bronze e de ouro, até que seu coração, a sua ira,
se aplaque, se acalme. E Odisseu vai responder: sabe, Eurímaco, nem todo o tesouro do mundo me impediria da vingança que preparei. Quando Eurímaco percebe que não terá solução amistosa, era só o que faltava, né? Ele parte para cima de Odisseu com a sua adaga, mas Odisseu rapidamente acerta ali uma flecha no fígado e ele tomba. Anfínomo sai em direção a Odisseu para tentar interromper a matança, mas é morto por uma flecha de Telêmaco. E Odisseu continuará matando os pretendentes até que as suas flechas terminem. E quando elas terminam, ele dá sinal a Telêmaco para ir até a câmara onde as armas foram guardadas. E um detalhe, gente, quando isso começou, os pretendentes apavorados procuraram as armas. E aí é que perceberam que elas não estavam na sala. Só que quando Telêmaco vai buscar as armas para o pai, para ele próprio, e para Eumeu e Filétion, então percebam, são 4 contra uma infinidade de pretendentes. Seu número total passava de 100. E aí, o que acontece? Telêmaco esquece a porta da sala aberta. E aquele Melanto, vocês se lembram dele, também vai e consegue buscar algumas armas para os pretendentes, até que ele é imobilizado pelo porqueiro e por Filétion. E a luta continua. Só que vejam, eram 4 contra uma infinidade de pretendentes. E nesse momento surge a deusa Palas Atena, atenta ao espírito de Odisseu, que deve ter percebido que ele estava preocupado. E ela o incita à luta e diz: Odisseu, lembra da guerra de Troia, quão valoroso você foi, quantos troianos valorosos você abateu. Então enfrente agora os pretendentes. Só que os pretendentes acreditam que se trata de mentor e o ameaça. Diz a ele que não cometa o equívoco de ficar do lado de Odisseu e de Telêmaco, porque a hora que eles conseguissem matar o pai e filho, eles também o despojariam de todos os seus bens e o expulsariam de Ítaca. Nesse momento, Palas Atena se transforma numa andorinha, voa até o teto do salão e de lá ficará olhando a luta, que cada vez se torna mais intensa. E um a um, Odisseu, Telêmaco, Filétion e Eumeu matam todos os pretendentes. Mas eles lutam, porque lembrem que Melanto havia entregado a eles várias armas. Só que Palas Atena, na forma de andorinha, no alto do salão, cuidava para que essas lanças não atingissem o seu alvo, que era Odisseu e os seus. E quando a chacina termina, vocês podem imaginar a condição que ficou aquele salão. Odisseu chama a Euricleia. Primeiro pergunta a ela quais são as servas infiéis, aquelas que se deitavam com os pretendentes. E Euricleia diz: sabe, Odisseu, temos aqui 50 servas, 12 são as servas infiéis. E Odisseu diz: chame-as. E quando as servas chegam, ele dá ordem para que Telêmaco, o porqueiro, Filétion e as servas infiéis limpem todo o salão, levem para fora os corpos de todos os pretendentes. E quando isso acontece, gente, ele manda que Telêmaco enforque essas servas. E elas já imaginavam isso. Então, pense no estado de ânimo daquelas servas, carregando os pretendentes que até a noite anterior elas dormiam com eles e que sabiam que seriam mortas em seguida. E Melanto, vocês poderiam me perguntar, esse então teve um fim terrível, porque ele foi trazido para o pátio e foi mutilado. Cortaram suas orelhas, cortaram seu nariz, cortaram seus órgãos genitais que foram jogados aos cães que os comeram. E assim é o fim de Melanto.
E após tudo isso, Odisseu chama Euricleia e pede que ela vá buscar Penélope e as outras servas. E teve um detalhe, gente, muito importante, filosófico, eu diria, que aconteceu quando pela primeira vez Euricleia vê todos aqueles pretendentes mortos. Ela tem uma iniciativa espontânea em gritar de alegria. E Odisseu não deixa e diz a ela que seria ímpio você gritar de alegria na presença de cadáveres, que ela se alegrasse apenas em seu coração. Então vejam, mesmo o herói tendo empreendido toda aquela chacina, ele tem a noção de que tripudiar sobre os mortos, né? Se regozijar com aquela morte toda, seria um ato ímpio. Odisseu, então, pede para Euricleia que traga fogo e enxofre, porque ele deseja purificar aquela sala e o pátio do palácio. E que venha Penélope com as servas. Euricleia até sugere a ele, não seria bom o senhor tomar um banho antes? Mas ele só tem algo em mente naquele momento, a purificação da sala. E insiste que ela traga enxofre e fogo, e assim é feito. E assim termina também esse sangrento episódio. E aguardemos o próximo, que nos mostrará o reencontro entre Penélope e Odisseu. Nosso último episódio. Até lá!